Antes de tudo existir, Deus criou os céus e a terra, as águas, os montes, a luz e a vida. Tudo foi formado pelas suas mãos, e ao contemplar a criação, vemos o poder, a grandeza e o cuidado do nosso Deus. Depois de formar toda a criação, Deus decidiu criar o ser humano. Então, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, como está escrito na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O jardim do Éden. Deus plantou um jardim chamado Éden, um lugar cheio de beleza, vida e abundância. Neste jardim havia árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, como está escrito em Gênesis 2, nos versículos 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e ali colocou o homem que tinha formado. Aleluias! Glória a Deus! A ordem de Deus. Deus deu ao homem liberdade para desfrutar de tudo que tinha naquele jardim, mas também deu um limite. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E a criação da mulher? Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então fez cair um profundo sono sobre Adão, e de uma das suas costelas formou a mulher. Está escrito em Gênesis 2:22, e da costela que o Senhor Deus formou, do homem formou uma mulher e trouxe-a ao homem. Assim, Deus uniu o homem e a mulher para viverem em comunhão e harmonia. Gênesis capítulo 2, versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. A tentação da serpente. Mas um dia, a serpente, que era o mais astuto de todos os animais, aproximou-se da mulher. Isso está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Na verdade, a serpente fez uma pergunta a Eva: foi assim que Deus te falou? Para não comer de toda a árvore do jardim? Ela estava questionando Eva. A serpente começou a questionar o que Deus havia dito e tentou convencer Eva de que nada aconteceria se ela desobedecesse. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, entre os versículos 4 e 5, que diz assim: certamente não morrereis. A serpente, animal astuto, conversando com Eva, questionando a ordem de Deus, falou para Eva: certamente não morrereis. Qual foi a decisão de Eva? A Bíblia diz que Eva olhou para o fruto da árvore e viu que era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Gênesis 3, 6.
e tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. Aqui começou a queda, através da desobediência a Deus, o pecado que entrou no mundo através de Eva e Adão. Então veio a queda. Naquele momento, algo mudou. Os olhos deles se abriram e perceberam que estavam nus. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então se abriram os olhos de ambos. E quando ouviram a voz de Deus andando no jardim, esconderam-se entre as árvores. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Adão e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus. Deus chama o ser humano. Mas Deus chamou o homem e disse uma pergunta que ecoa até hoje. Gênesis 3, 9. Adão, onde estás? Então surgem as consequências. Por causa da desobediência, o pecado entrou no mundo e a humanidade passou a enfrentar dor, sofrimento e morte. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12, por um só homem entrou o pecado no mundo. Mesmo assim, temos a promessa de redenção. Mesmo depois da queda, Deus começou a revelar que um dia enviaria alguém para vencer o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Assim começou a história da humanidade, uma história marcada por escolhas, consequências e também pela graça de Deus. Quando olhamos para a história de Adão e Eva, percebemos que tudo começou com uma escolha. Deus havia preparado um jardim perfeito, um lugar de paz, de comunhão e de vida. Mas uma decisão abriu a porta para algo que mudaria a história da humanidade. Eva ouviu uma voz que questionava a palavra de Deus. Quantos de nós hoje ouvimos vozes que questionam a palavra de Deus? Então este pequeno momento em que estamos refletindo acerca de Adão e Eva, a criação do homem, da mulher, aonde eles viviam nu, eles não enxergavam a sua nudez, não havia maldade, não havia olhares maliciosos, era a inocência, mas Eva ouviu a voz que questionava a palavra de Deus. Ela olhou para o fruto, ela desejou, ela deixou o eu, a sua vontade, ela desejou e ela tomou a decisão de acordo com a sua vontade, não com a vontade do Senhor. E aquela escolha trouxe consequências. Quantas escolhas nós fazemos nesta terra que nos trazem consequências, que vivemos anos após ano pagando aquela consequência. É como aquela pessoa que ela fez alguma coisa fora da lei
e ali ela é presa, ela é levada a um presídio e ali ela paga o tempo que ela precisa para sair daquele lugar. Então aquela escolha de Eva trouxe consequências para a humanidade e a partir daquele momento o pecado entrou no mundo. A dor, o sofrimento e a separação de Deus passaram a fazer parte da história humana a partir desse episódio. Mas esta história não termina na queda. Mesmo depois da desobediência, Deus não abandonou o ser humano. Ele veio ao encontro de Adão e Eva e fez uma pergunta que ecoa até hoje: Adão, onde estás? Hoje Deus pergunta para você: onde estás? Esta pergunta não era apenas para Adão, é uma pergunta para cada um de nós. Onde estamos em nossa caminhada com Deus? Reflita aí no seu coração. Se você está assistindo este vídeo agora, esse vídeo está falando com você. Esta palavra está falando com você porque a Bíblia Sagrada, ela é atual, ela é para todos os dias, ela foi, ela é e será eternamente. A Bíblia diz que passam céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Onde estamos em nossa caminhada com Deus? Que vozes estamos ouvindo? Que escolhas estamos fazendo? Pergunte ao seu coração. A história de Eva nos ensina que decisões moldam destinos. A decisão de você orar pela sua família vai mudar o destino da sua família. Aí você pode perguntar: mas eu não estou vendo nada. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Você não está enxergando, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em você. Deus está te estruturando. Deus está te preparando. Esta história faz nos lembrar de algo muito poderoso. A graça de Deus. Glória a Deus. Mesmo quando o ser humano falha, Deus continua trabalhando para restaurar. E foi por isso que muitos anos depois, Deus enviou Jesus para restaurar aquilo que se havia perdido. Se uma escolha abriu a porta da queda, Jesus abriu a porta da redenção. Oh, glória! E essa é a esperança que encontramos na palavra de Deus.